Quando um sistema complexo está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de coerência em um mar de caos têm a capacidade de mudar todo o sistema para uma ordem superior. Isso aqui é um experimento, é uma forma minha de buscar dar vazão a algumas ideias e alguns pensamentos e pontes que eu fiz através de alguns conceitos a partir da minha experiência vivida. Então, é como se algo já fosse entendido e processado por mim, ao mesmo tempo que eu encontrei na literatura ou a partir do trabalho de alguém uma coisa que encaixasse e que desse um contorno ainda maior para minha experiência. E por isso a vontade de compartilhar vem desse lugar de que outras pessoas possam encontrar isso ou a partir da minha fala ou a partir do trabalho de outras pessoas que eu vou trazer aqui. Então, tendo isso em mente e levando o que eu acabei de falar em consideração, nesse vídeo eu vou falar sobre um contorno específico, talvez um dos mais bonitos que eu encontrei esse ano, que veio a partir do trabalho de um cientista que ganhou um prêmio Nobel lá em 1977 por conta dos trabalhos dele em termodinâmica. O nome dele é Ilya... Cara, eu escrevi o nome dele 10 vezes, vai, não foi tanto. Ilya Prigioni. Ele não falou isso, mas essa frase é muito associada ao trabalho dele. Quando um sistema complexo está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de coerência em um mar de caos têm a capacidade de mudar todo o sistema para uma ordem superior. Para falar sobre essa frase, eu vejo que é importante nós destrincharmos ela em algumas coisas que ele fala, né? Então, quando um sistema complexo, o que é um sistema complexo? Um sistema complexo é um sistema que abrange dois tipos de sistema. O primeiro é um sistema fechado, então um sistema linear. Nós estamos falando de um pensamento raciocínio linear. Imagina uma máquina, por exemplo, você coloca alguma coisa ali e você sabe, a partir das configurações dela, o que vai sair. Então, o resultado ele é previsível, linear e dificilmente vai mudar porque ele é quase pré-determinado. Quando a gente está falando sobre sistemas abertos, nós estamos falando de um sistema, vou fazer uma parte visual aqui, um sistema fechado não entra nada. Um sistema aberto, ele tem lugares de respiro, né? Então, imagina que o ar vai passar aqui dentro, que são as informações. Então, a partir do momento que você coloca alguma coisa nesse sistema, ele vai se transformar. Não importa o tamanho do que você está colocando aqui, e inclusive nos estudos dele ele fala que até mesmo algo muito pequeno pode transformar o sistema de uma forma que a gente não sabe se isso aqui vai virar uma perna, se isso aqui vai virar um braço para baixo, a gente não sabe se ele vai virar do outro lado, mas que ele é moldável e não necessariamente nós conseguimos prever o que vai acontecer com ele. Visto isso, eu penso que a gente já pode fazer um paralelo com a realidade. Inclusive no livro Ordem a partir do Caos, que é do mesmo autor, do cientista, no prefácio ali ele fala sobre como a realidade de hoje em dia, a maior parte dela é basicamente composta por sistemas abertos, então que a gente não consegue prever, ele é extremamente mutável, não linear e consiste de relações dentro deles que também dele que não é linear. Deu para entender até aqui? Então, quando nós estamos falando de um sistema complexo, nós estamos falando de um sistema ou de uma realidade que é composta por ambos os sistemas. Nós estamos falando de uma realidade que é composta por sistemas fechados e sistemas abertos. Ok? E os dois formam uma realidade complexa. Continuação da frase. Quando um sistema complexo está longe do equilíbrio, quando a gente fala em equilíbrio, dá para entender o que é, né? Um sistema em equilíbrio pode ser, por exemplo, um país onde existe uma quantidade ideal de comida para a população e o clima favorece tudo isso e aquilo ali funciona, né? Não falta nada e nem sobra nada para ninguém. Vamos lá. Pequenas ilhas de coerência, eu vou pular essa parte, em um mar de caos,
Um mar de caos. O caos, aí já tá outro conceito que eu adoro. O caos, ele também pode ser entendido e dividido em duas partes. Então, o caos, quando nós estamos falando no campo mitológico, conceitual, artístico também, que é uma área um pouco mais próxima de mim, nós estamos falando de algo que antecede a criação. Entretanto, não é sobre bagunça e desordem, porque é entendido que o caos ele já guarda uma espécie de ordem que está subentendida. Ela não é super visível, mas ela paira ali no ar. Agora, o caos contemporâneo, que é o que a gente fala de vez em quando, né? Ah, minha vida tá um caos, ou tá tudo um caos. A gente tá se referindo a algo que tá constantemente se movimentando, algo que não é previsível e algo que nos causa, né, esse tipo de ansiedade. É como se muitas peças estivessem se mexendo ao mesmo tempo e a gente não conseguisse encontrar ordem entre elas. E quando a gente faz o paralelo do que eu estou falando, nós estamos falando sobre a parte mais contemporânea, realmente, que é essa impressão de caos e percepção em que tudo está se mexendo e que é necessário alguma estrutura. Bom, e depois o resto da frase é que essas ilhas de coerência têm a capacidade de mudar todo o sistema para uma ordem superior. Então, que algo novo acontece a partir das ilhas de coerência. O paralelo com o cotidiano, agora entrando e fazendo parênteses sobre a coerência em si, eu vejo que a coerência especificamente é uma palavra difícil. A gente sabe coletivamente o que é coerência, mas quando eu me refiro à coerência e realmente criar ilhas de coerência, eu estou falando sobre agir a partir do que se é e a partir de valores em direção a algo que faz sentido. E criar esses espaços airados e arejados em que você possa existir, pertencer de forma integral com o que você é. Resumo. Quando a vida está um caos, quando a vida parece um caos, aqui é um sinal de igual, né? Quando muitas peças estão se mexendo, então mudanças muito significativas ou uma falta de estabilidade, uma sensação de falta de instabilidade muito grande, é interessante começar ou se envolver e se implicar em criar as suas próprias ilhas de coerência a partir do que você é. Ou seja, se movimentar e agir a partir do que faz sentido para você. Exemplo: encontrar hobbies que você gosta, encontrar atividades que pertençam só a você e que não estejam a favor, não sei se é a favor, mas à disposição ou a. Ok, que não seja única e exclusivamente para performance ou para produção de algo que vai se tornar algo e a partir disso você vai ganhar alguma coisa com isso. O mundo contemporâneo, com toda a tecnologia que nós temos, ele parece que pede isso, né? Que muito do que a gente faz precisa participar do caos. Quando você cria suas ilhas de coerência, que eventualmente podem ser ou não mais privadas, isso poupa energia de alguma forma e te dá um pouco mais de estabilidade. Estabilidade, colocar algumas estacas ao redor do terreno para começar a montar a sua casinha e dizer: esse espaço aqui é meu e esse espaço aqui vai me manter de pé, mesmo que as coisas mudem do lado de fora, mas elas também vão mudar do lado de dentro, né? Eu vejo que isso é uma observação que eu percebi quando eu estava falando que essas ilhas de coerência, por elas participarem do sistema complexo, elas também vão receber ar e mudanças e elas também vão mudar de forma. Mas o contorno dela, ele, eu vejo que permanece mais ou menos igual, se é você que delimita ele. Então, resumidamente,
Vamos voltar à frase. Quando um sistema complexo está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de coerência em um mar de caos têm a capacidade de mudar todo o sistema para uma ordem superior. Bonito, né? Então é isso. Me digam nos comentários o que vocês entenderam. Me digam se ficou muito abstrato. Me digam se isso inspira de alguma forma o movimento em direção à criação dessas ilhas, porque no fundo a criação das coisas ela sempre vem de dentro e nunca de fora para dentro. É de dentro para fora, a partir da nossa observação e a partir de quem a gente é. Isso que é chamado de manifestação, cocriação e tudo mais. É você olhar para fora, sentir dentro e falar: ah, tá bom, eu posso ir para cá, entendeu? Não é ao contrário. Acho eu. Vamos descobrir, vamos conversar, tá bom? Até a próxima e obrigada por ter escutado até aqui.